Olá pessoal, boa noite. Hoje estamos dando início à nossa live. Já não me recordo qual que é o número da live de hoje. Vamos ver se Nelminha, na hora que chegar aqui, vai saber me falar. Já tenho perguntas difíceis. E, e esperar a Nelminha chegar aqui, contar para vocês como é que surgiu o nome da live. Oi, Nelminha. Ei, minha querida, boa Boa noite. Boa noite também para os noite. nossos Para quem está convidados. aqui Ai, que coisa entrando, boa. Olha Andréia, que delícia, nossa querida maravilhosa. Andréia. Siqueira, seja Verdade. bem-vindo. Ai, que coisa boa. E nós estamos com o assunto hoje só modos. Só estava aqui pensando, a gente vai ter que contar de onde que surgiu o nome, o título da live, né, Vamos, Nelminha? Ai, vamos contar. Conte aí para nós, Carol, da onde que não. surgiu? Só de falar, eu acho que já dá para ter uma ideia, né, Nelminha? Vamos falar sobre modos esquemáticos. Ah, mas só modos esquemáticos? E como eu e Carol, né, temos uma boa parceria, a gente aproveita para rir também de nós mesmos e das coisas que acontecem conosco, né? É que faz Ficou. essa dupla, põe esse título, só modos. Nunca é só modos, né, Nunca, Carol? nunca. Então, Carol, Ai, o que que a gente vai trazer hoje para o pessoal, né, que está aqui só nos modos acompanhando? esquemáticos. Só modos esquemáticos. Ai, Então bom, vamos lá, né? O que que a gente quando é poderia que foi a começar última falando? Por live? quê? Eu estava tentando Ai, que lembrar pergunta aqui o tempo. Eu falei, eu vou começar com umas difícil. perguntas difíceis. Bom, já tem um Mas tempinho, mas estamos retomando hoje com o isso, tema modos ótimo. esquemáticos. A gente quer Uhum, trazer um pouco da ideia dos modos esquemáticos na concepção de isso. duas autoras. É Uhum, importante a gente pontuar aqui que o modelo sim. original ele tinha 10 modos esquemáticos. Então, até fazendo esse resuminho aqui, para quem está Isso, acompanhando a ótimo, gente na ótimo. gravação, quem está Uhum, aqui com a gente, isso. o conceito de modos esquemáticos, que a gente vai explicar o que, que é, mas antes, Ah, só para a gente entender, com o modelo original, eram 10, isso. né? Por isso que não é só modos esquemáticos. Hoje, à medida que os autores vão estudando, eles vão complementando. E a nossa Sim. referência para a live de hoje vai ser Uhum, duas isso. autoras, a Aida Scholl Uhum, e a Joan, isso. com Uhum, 17/18 modos esquemáticos, né, Nelminha? isso. Então a Isso. gente vê que vai tendo uma evolução à medida que novos autores vão estudando, vão pesquisando sobre a terapia do esquema. Isso. E é Uhum. importante também a gente ver na prática clínica, né? Nelminha pode falar Uhum. um pouco da experiência dela. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a terapia do esquema, com os 10, eu falei, tá ok. Aí foram surgindo mais. Então, se você aqui Isso. começou, aí você fala, nossa, mais modos, pra quê? Bom, tem uma função Uhum. e ajuda muito na Sim, nossa prática. tem. Isso. E a gente vai até explicar por quê, né, aqui. E é interessante lembrar assim, para quem está iniciando na TE, estuda esses 10 iniciais. E É importantíssimo, não pule essa etapa, porque de fato é a base. Então, conhecer esses que foram apresentados inicialmente pelo Young é fundamental, fundamental. E ao estudar o que é básico, vocês vão observar que acaba ajudando a pensar os outros. Porque o mais importante de tudo é como que é essa parte do meu paciente, esse lado do meu paciente. E hoje a gente está usando essa referência, foi uma escolha nossa, mas vocês podem encontrar, às vezes, até com um nome um pouco diferenciado em outras literaturas, outros autores, mas hoje nós vamos trabalhar com isso.
E sem enrolação, porque tem muita coisa, né? Vamos começar a colocar... Eu e Carol somos professoras, então a gente gosta de fazer introdução, desenvolver, concluir. Então, vamos lá, Carol. Para a gente pensar os modos, né? Modos criança. O que a gente pode apresentar para o pessoal aqui? O que é importante a gente entender dos modos criança primeiro? Bom, eu estou pensando aqui que primeiro a gente não definiu o que são os modos. Oh, meu Deus! Então vamos lá, define para nós aí que eu vou atrás. De conta o que são os modos, porque eu acho que a gente já estuda, já está tão incrustado, Verdade, né? Carol. Isso, então vamos lá. Então vamos lá, o que são os modos esquemáticos? Os modos esquemáticos são um conjunto de esquemas. Então, a gente viu que nós temos lá os 18 esquemas. E quando a gente tem um estado emocional mais intenso, ativado em um determinado momento, então ativado no momento atual ali, com o paciente na nossa frente, com alguém com quem a gente convive. E quando você detecta assim, gente, mas o que é que está acontecendo ali? Tem uma mistura de emoções, tem cognições, tem comportamentos, e não está muito claro. Isso é um modo esquemático. Então, isso é um modo. É essa coisa então tem de emoções, cognições, sensações fisiológicas, pensamentos, e são estados emocionais mais intensos. Ou seja, olha só o que a Carol está colocando. Eu tenho ali a presença de esquemas, mas eu também tenho a presença de estilos de enfrentamento. Como a Carol colocou, tem comportamento, tem pensamento, tem emoções. E Carol falou uma segunda coisa super importante, é um estado. Enquanto o esquema é um traço, o modo é um estado. Eu estou agora na minha criança vulnerável. Eu estou agora na minha criança zangada. Então, é quando essa emoção... Inclusive, tá aí, né, Carol? Da gente colocar para o pessoal. Quando a gente pensa... mas por exemplo, o modos criança que a gente começou a falar, só para entender aqui na definição. A gente tem emoções que são o quê? Nascemos prontos para sentir raiva, amor, alegria, né? Tristeza, nojo, raiva. Isso, nós nascemos prontos para sentir. Ok. Quando é que a gente pode falar? Então, o que diferencia um modo, por exemplo, criança, que é onde vão aparecer exatamente essas emoções que são muito próprias da criança, mas que ela ainda não sabe manejar muito bem? É exatamente essa intensidade que você está falando. Uau, vem essa emoção mais quente. Sim, é quando vem essa emoção mais quente. Exatamente. Perfeito. Né? Porque você já fez a diferenciação. A Nelminha já deu uma dica preciosa. Porque quando a gente vai estudar o modo criança, a gente percebe, e aqui as autoras chamam de um modo criança inato, que é algo que é inato e está muito próximo ao sentir que é inato também do ser humano. Sim. Então, a principal diferença vai ser essa intensidade, né? Porque quando a gente está lendo, a gente fala, mas o modo criança, ele está sentindo. E a gente sabe que a gente tem que validar a emoção. Quando a pessoa se apresenta neste modo criança. Eu tenho que validar essa emoção. Mas tem ali uma emoção quente. Esse é um ponto importantíssimo. Né? Se a gente fosse pensar de 0 a 10, entre 5 e 10, a presença do tanto que essa emoção está quente. Sim. Ótimo. E dentro das particularidades, às vezes, né, na maioria das vezes, a gente vai ver como que às vezes fica um pouco desproporcional. Você vê assim, tá muito além. Tá exagerado, da idade, né? Cronológica daquela pessoa que tá ali na sua frente. Porque uma coisa é você ver uma criança realmente de 2, 3 anos que expressa uma emoção muito intensa, porque ela não sabe manejar a emoção, ela não tem recurso nenhum. Então é esse que é o nome inato. A emoção ela vem muito pura. Mas a emoção dessa forma, um adulto, você já fica assim, bom, um adulto ele já tem que a gente já espera
que ele tenha Sim. habilidades para regular, para manejar essa emoção, que ela não venha dessa forma. Então, Sim, isso é mesmo. uma dica boa aqui também, né, para quem está Uhum, estudando os modos esquemáticos, isso. e no modo criança vulnerável, da gente identificar e perguntar, né, com que idade que você está Uhum, se sentindo nesse estado atual, né, com que isso te uhum, parece? Porque muitas vezes a pessoa isso. vai fazer uma associação direta, eu tô com raiva, tô igual uma criança, Uhum, ou eu tô muito sim. mimada, eu tô querendo fazer birra. Né? Então, é Uhum, uma dica importante aqui que eu acho que a gente já pode dar dentro dos ótimo. modos Muito boa a dica. criança, Uhum, né? isso. Uhum. Então, a gente deu um panorama geral aqui do que são os modos criança e eles se Quase atropelei dividem. Carol. Que isso? É verdade, quase que a gente não fala o que são modos. É verdade. E aí eles se dividem, Eles se então, Carol? dividem. Temos quantos Ótimo. modos dentro dos modos criança? Temos quantos modos? Quais são, Nelminha? Então, a gente pode pensar, nós temos o modo criança vulnerável, criança zangada, criança impulsiva, indisciplinada e mimada, não é? Sim, A gente pode isso. pensar nisso. Então, vamos falar um pouquinho de criança vulnerável? Vamos. Vamos lá. Beleza. Acho que a própria palavra já vem introduzindo a gente em que a gente vai encontrar ali, né? É quando nós entramos na nossa vulnerabilidade, ou seja, quando eu estou acionada em algum esquema ali, por exemplo, uma privação emocional, que eu estou me sentindo desamparada, solitária, rejeitada, né? Abandonada. Então eu posso, ali naquele momento, estar com uma dor muito grande. Isso é criança vulnerável. É quando eu posso ali sentir muito, inclusive muito, aquilo que aonde eu não fui atendida. Então, se eu não fui amparada, em algum momento esse aspecto vai aparecer nesse esquema chamado, né, privação emocional, abandono, que são os esquemas de primeiro domínio. Quando eu me torno aquela pessoa que tem um lado que é sofrido, um lado que é doído, a gente chama isso de criança vulnerável. E ela pode ter pode ter ali variantes. Criança abandonada, criança defectiva, criança desamparada, solitária, abusada e intensidades também, né, Carol? Sim, sim. E esses nomes que você foi dando, né, Nelminha? Eles são. A gente Sim. dá esses nomes Uhum. checando com o paciente e Ótimo. é quando a gente identifica o que está por trás daquele modo, né? Qual que é o esquema que está por trás daquele modo. Isso. Então, é uma maneira de Isso. especificar, né? E falando nisso, né, Carol, fica muito legal quando a gente pensa assim, se nós estamos com a pessoa que naquele momento está entristecida, está até assim um pouco curvada diante da tristeza, porque o corpo fala mesmo, né? Essa linguagem não verbal, esse comportamento, né, que ela apresenta, pode ali ser um bom estímulo para a gente encontrar, por exemplo, um nome para esse modo bem pessoal, por exemplo, a pequena Nelma, a pequena Carol, mas pode ser um nome que a própria pessoa enuncia, né? Isso. Às Sempre, vezes um apelido, às vezes um da apelido, infância sempre dela. expressando, né? Ela vai conseguir, quando ela estiver ativada e que você localiza isso, ela vai conseguir nomear. E se ela não conseguir nomear, você pode ajudar dizendo, olha, é uma criança triste, uma criança desamparada, uma criança rejeitada, até que isso ela possa encontrar um nome para ficar bem próprio, bem assim, personificado. Para mim, é a pequena Nelma, por exemplo, né? Entendi. No seu caso pessoal, Nelminha, você chega a utilizar? Agora No cheio meu de caso curiosidade, até fiquei pessoal, curiosa aqui. a Você acha que pequena a gente pode Nelma, dar nome? isso.
Podemos. A pequena Nelma, né? Que é, às vezes, em algum momento. Porque, gente, o que é importante a gente colocar? Em alguma medida, todos nós vamos ter uma criança vulnerável. Porque são as nossas vulnerabilidades. Os esquemas são nossas vulnerabilidades. E não tem como a gente dizer, eu não tenho nenhum esquema. Posso ter 1, 2, 3, posso ter 10, posso até ter mais. Mas é importante a gente entender que todos nós temos esse lado. Criança vulnerável. Não é? Perfeito. Que precisa ser cuidada, que precisa ser amparada, que precisa ser nutrida por um outro lado que daqui a pouco a gente vai falar, que é o adulto saudável. Não é? Perfeito. Isso mesmo. Então, Muito bom. Pequena Nelma. Pequena Nelma apareceu aqui para falar um pouquinho sobre ela, né? Sim. Legal. São os nossos lados. E é disso que a gente está falando hoje. Olha, por que não é só modos? Porque um modo criança vulnerável tem ali, né, os esquemas que estão presentes, que quando acionados, ativam essa criança, né, vulnerável, que é um modo. Perfeito. Okay. Que é uma característica do modo, né? A Nelminha falou da importância da gente conhecer os 10 modos do Jeffrey Young, do modelo original, até para a gente poder entender que são modos, são facetas e que horas eles vão se apresentar de maneiras diferentes. Ótimo, né? Ótimo. Muito bom. E a criança zangada? Ai, esse modo criança zangada. Olha, que pode ser criança zangada, tem literatura que vai chamar criança irritada, raivosa, irritada. Tem uma variação para uma criança mais enfurecida. Sim. Então vai depender dos níveis, inclusive, de raiva, né? Que se apresenta. Sim. Então eu já falei aqui qual é a emoção dica boa. Que é a raiva. Sim. E é aquela criança também que não teve a sua necessidade atendida, mas que você percebe no adulto essa manifestação de uma raiva muito desproporcional com a situação. Uma raiva mais exagerada, né? E aqui a gente coloca o comportamento de birra também, que costuma aparecer, justamente porque ela fica assim, eu quero isso, eu quero agora, e por que você não me deu na hora que eu tinha? Mas vem com uma raiva muito grande, né? A gente pode até dar um exemplo aqui para facilitar, né? Da gente ter a melhor compreensão. Perfeito. Eu posso ter marcado, por exemplo, com Carol para passear. Nós adoramos passear. E eu fui para o Rio e fui passear com a Carol. Quase saindo do meu hotel, Carol vira e fala assim, Nelma, nossa, aconteceu um imprevisto que eu não posso agora com você. Nós vamos ter que remarcar. Eu falo, nossa, acreditando. Tomei banho, perfumei, arrumei cabelo. Gente, não é possível, a Carol poderia ter me avisado mais cedo. O quê? Tem por trás uma necessidade não atendida. Sim. Qual que seria essa necessidade? De ser ali reconhecida. Valorizada, né, do seu tempo. Uma pessoa que tirou o tempo, né? Então, aquela necessidade de ter a consideração da Carol. Mas isso é para mim. Realmente a Carol teve um evento lá, um imprevisto, ela não conseguiu ir. Ela não estava dizendo para mim, nunca mais vou, preciso adiar. Ok. Sim. Só que tem um detalhe. Essa criança tem uma necessidade não atendida. Então, nós terapeutas vamos validar a raiva, mas nós não vamos validar o comportamento de, nossa, bati a mão na mesa, a ponto quase de me machucar. Mas tem uma coisa importante. Passou um pouquinho, veio uma tristeza. Nossa, será? Será que Carol me considera mesmo? Será que Carol é minha amiga mesmo? Aí, gente, olha que coisa interessante. Eu posso migrar para a criança vulnerável. Então, isso é importante. A criança zangada, ela tem uma necessidade que não foi atendida. Não é? E a
gente precisa saber qual é essa necessidade não atendida. Mas isso aqui é só um exemplo, porque a Carol não me deixou na mão. Não, minha, Mas eu poderia ter sentido tudo isso. Poderia, É. né? Como a gente está dando exemplos aqui, poderia, que é o que pode acontecer no modo criança zangada, é de você ficar com tanta raiva que você fala, não, então tá, já que você não quer encontrar, você não pode encontrar, eu vou fazer as minhas coisas e eu posso migrar para um modo impulsivo e ficar tão chateada, porque aí misturou. A gente tem uma criança vulnerável, a gente tem uma criança zangada. Ah, então quer saber, eu vou sair sozinha e vou... E não quero nem dar tchum pra ela. Vou fingir que eu nem me importei. E se ela me chamar para sair amanhã, o que eu vou fazer? Então, pois é, não vou conseguir, não. Conheci alguém ontem, entende como que a coisa ela pode ir desembolando? Porque os modos, eles vão acontecendo de maneira, assim, uma atrás da outra. Né? Não é uma coisa separada. É por isso que a gente falou que são estados emocionais. E rapidamente a gente migra de um para o outro. Então, eu posso... Ou até pode... É isso. Desculpa, Carol. Pode falar, Nelminha. Não, pode falar. Não, porque de repente eu posso ir também para uma criança indisciplinada e de repente então tá. Então eu vou sair daqui rápido, vou fazer qualquer coisa que aparecer na minha frente, mas eu quero ter algum prazer agora. Eu queria para sair, então eu vou sair. E às vezes eu faço uma coisa sem medir as consequências, os desdobramentos. Né? Perfeito, né? Às vezes estava querendo ir num lugar, aí quer um lugar mais perigoso. Já que você não vou mesmo assim, né? Sem pensar na consequência de longo prazo. Né? E a gente vai pensar, então, na criança zangada, a raiva e a fúria vão aparecer mais como uma emoção carro-chefe ali, né? E na criança impulsiva e indisciplinada, a própria impulsividade e a ausência da disciplina, né? Isso. Mesmo que seja importante, eu agora não vou fazer. Sim. Às vezes não consegue concluir alguma atividade, é essa criança indisciplinada, né? Isso. Não tem essa sequência de começar e concluir. Então, esses são os modos criança, que a gente, em qualquer idade, eu posso ter 70 anos e eu posso entrar num modo desse. E o processo terapêutico é exatamente para que nós possamos identificar, nomear e aprender a manejar esses modos. Né? E essa é a grande esperança na terapia do esquema, porque eu passo a entender, a ter consciência do que acontece comigo, onde que está a origem disso e qual caminho, junto com o terapeuta, qual caminho que eu posso tomar para que eu aprenda a ter comportamentos mais funcionais, né? Mais assertivos, mais saudáveis. Perfeito. Ok. Então, fechamos modos criança. Porque dá pra gente detalhar muito mais, trazer mais exemplos, mas a gente vai ser mais sucinta aqui por conta do tempo, né? Então, agora a gente ainda tem que ir para os críticos. A gente vai agora então para os modos críticos disfuncionais. Isso. E que lá no modelo original também, e de alguns autores, até 2000, eu fiquei na dúvida um pouco de qual é o ano desse livro. A gente pegou a referência aqui, aproveitando, se você ainda não entrou no nosso grupo no Telegram, no PCTE, entra, o link na bio, a gente vai deixar lá, procura lá canal do Telegram, PCTE, a gente vai disponibilizar essa parte aqui do capítulo do livro que a gente está usando como referência, que eu fiquei um pouco na dúvida do ano dele, mas até 2012, alguns autores, eles chamavam esse modo como modo pais internalizados. As autoras aqui, elas já começam a ter esse cuidado para não utilizar esse termo pais, e sim críticos disfuncionais. Por quê? Porque são modos que são uma internalização. É uma internalização e hoje
né? Ano 2023, a gente tem utilizado mais o termo vozes, porque são vozes internalizadas que a gente faz de figuras importantes, mas que nos fizeram internalizar mensagens mais negativas, né? Não só os pais, né? Isso. Mas pode ser um professor, pode ser um orientador, né? Um treinador, ou às vezes um irmão mais velho, tios, avós. Né? Perfeito. São vozes que eu internalizo. Né? Isso. E passam a ser aqui, aquela morada, passa a ser a morada, e a gente começa a dizer para nós e para os outros como nós aprendemos. Né? Isso. Então nós temos modos... Sem se dar conta, né? Sem se dar conta. Por quê? Eles vêm muito na forma de pensamentos, porque são essas vozes internalizadas. Então, vem muito na estrutura do pensamento. E eu posso ter, por exemplo, um modo crítico punitivo ou um modo crítico ali exigente. Isso. O importante é a gente entender. Se eu tenho um modo crítico punitivo, eu vou ser crítica e punitiva comigo mesma, nessas vozes internalizadas, como eu aprendi. Né? Então, eu posso ser bem dura comigo mesmo. Nossa, como sou burra, não vi isso, não aprendi isso. Né? Mas pode também ser punitivo. Nossa, agora que eu não aprendi isso, então eu nem mereço descansar. Eu tenho uma consequência. Isso não é que ela é uma bem consequência. firme, né? E não é a pessoa nasceu com isso. Isso se deve a uma modelagem e uma internalização, né? Dessa maneira do outro se referir a mim. Isso. Então, pode ser que pais que tenham esse modo, eles vão repetir com os filhos, mas pode ser um professor, pode ser um amigo, né? Pode ser um irmão mais velho. O importante é a gente entender que eu posso ser muito crítica comigo, mas eu posso ser muito crítica também com as outras pessoas. Nossa, como você é, muito vaidosa. Puxa vida, não, isso não é bom, né? Como você é inadequada. Então, isso traz prejuízos significativos, porque não permite a pessoa ir sem fazer uma avaliação ali, um julgamento. De modo geral, vem um julgamento, né? Muito forte. E acompanhado uma punição. Né? Isso mesmo. Perfeito. E o modo exigente, hein, Carol? O crítico exigente. O crítico exigente, se a gente pudesse fazer uma diferença, né? Eu vejo, e tem, nem é muito característica dessas autoras que elas colocaram, mas o crítico punitivo, ele tem muito a ver com os relacionamentos. O modo exigente, ele tem mais a ver com as regras, né? Aqui as autoras, elas inclusive colocam, não tem muito a ver com peraí, eu achei muito análise legal das regras, né? Eu achei muito legal aqui, ó. O modo crítico punitivo é uma resposta ao não cumprimento das regras, que é isso, é a consequência. Agora, o modo crítico exigente, ele se concentra na natureza das regras. Então, existe o que é certo e o que é errado. E eu tenho como que fazer se faz, o que é né? certo. E como que você faz e o que é certo. E eu tenho que fazer daquela forma e da melhor forma possível. Então, muitas vezes a gente vê esse modo crítico exigente voltado aí para áreas de desempenho, com um foco na realização muito grande. E a pessoa tem um nívelzinho aí de perfeccionismo, porque os padrões são pequenininho ou grandão? Gigante, né? Pois é, Carol, e às vezes aquela pessoa teve o pai ou a mãe ou os dois com perfeccionismo, né? Presente, e até falar, olha, você tirou
9,5, o melhor é tirar 10. Então, aí já tá transmitindo essa voz, né? Que a gente está falando dessa internalização de que tem que ser o melhor no desempenho na universidade, no trabalho, né? E tudo que tem está muito ligado ao desempenho. Pode ser um balé, pode ser um esporte tipo coletivo, um vôlei, um futebol, pode ser no individual também, por exemplo, nadadores, de modo geral, que vão para as Olimpíadas e que se consagram, é muito característico de ter esse modo presente. Sim, né? exatamente. Isso mesmo. E traz sofrimento para as pessoas, esses dois modos, porque existe uma rigidez, tanto no crítico punitivo quanto no crítico exigente. Exatamente. Isso Ótimo. mesmo. Uhum. E agora vamos para os modos de enfrentamento. Maravilha. Quais são as características E aí, dos modos de enfrentamento? A gente tem vários modos de enfrentamento. São desadaptativos, disfuncionais, depende do tempo que você vai utilizar. Qual que é a principal característica dos modos de enfrentamento, Nelminha? Uai, que a gente... Uai de mineiro, meninas! Uai, o que a gente vai primeiro saber é que ele está ali caracterizado essencialmente por ações ou comportamentos. Né? Isso. Então, eu, de modo geral, vou ter um comportamento, uma ação que foge do esperado. Eu vou ter ali algo, às vezes um comportamento mais evitativo, ou mais hipercompensador, ou mais resignado, mas ele é uma resposta a um esquema, ou ele é uma resposta depois que vem uma criança vulnerável. Então, a gente precisa entender, principalmente, a estrutura ali é mais voltada para o comportamento e para as ações. Isso. Então, é como eu lido com as situações no dia a dia, quando eu me vejo frente a um problema, frente a uma realidade, frente a uma situação. Né? Isso. E que tem muito a ver com o nosso modo de enfrentamento diante de ameaças. Sim, porque os modos de enfrentamento, eles são os nossos modos de sobrevivência. E a Nelminha já falou aí, a gente tem a resignação, a hipercompensação e a evitação, que estão muito próximos aos nossos estilos de enfrentamento diante de uma ameaça. Como que eu vou reagir? Ou diante de uma ameaça e de um medo, a gente paralisa, ou a gente foge, ou a gente luta. E a gente, para sobreviver, a gente desenvolveu algum recurso. Chega na vida adulta, a gente continua lançando mão desses mesmos comportamentos. Eles vão ficando muito refinados. Porque os modos de comportamento, eles são inconscientes. E inconscientes não tem nada a ver com o inconsciente de Freud aqui. É o inconsciente do eu faço sem perceber. Eu não me dou conta que eu estou fazendo aquilo para lidar com alguma coisa. Então, para lidar com alguma dor, eu escolho fazer algo para sobreviver, porque o meu esquema foi ativado. Eu desenvolvi um esquema, eu adoto um estilo de comportamento. Né? Então, o que a Carol está colocando é a gente aprende a ter estratégias para enfrentar situações de medo, de rejeição, de ameaça. E com isso, não é uma coisa que a gente fala, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, para nós, quando a gente fala inconsciente na terapia do esquema, se diz respeito a eu sou ativada na amígdala e a minha resposta é rápida. É questão de segundos. É questão de segundos eu tenho essa resposta. Então, a gente vai trazer aqui agora aqueles modos que são da hipercompensação, da evitação e da resignação, né? Isso. Então, vamos falar num primeiro modo aí de hipercompensação. Primeiro, o que é uma hipercompensação, né, Carol? Hipercompensação é a gente agir no oposto do que o meu esquema diz que é verdade. Então, se eu tenho muito medo de ser abandonada,
eu vou fazer de tudo para não ser abandonada, eu vou adotar estratégias para evitar que isso Sim. aconteça, né? Aham, exatamente. Só que não quer dizer que eu não sofra com aquilo. Mesmo eu lutando contra o meu esquema, ou seja, eu faço de tudo para fazer o oposto do meu esquema, né? Sim. Eu ainda assim tenho intrinsecamente ou medo, ou uma ansiedade, né? Ou uma tristeza, ou uma solidão, ali bem guardadinha, não é? Sim. Que só que tem uma característica. Não, qual característica Que tem essa característica na hipercompensação. Geralmente são comportamentos onde eu adoto, às vezes, mais competitividade. Isso. Eu quero manter mais o controle sobre as outras pessoas e sobre mim mesma. Quero me destacar mais. Quero me destacar mais. Então, esses comportamentos onde a gente quer ter o controle para não sentir aquela dor que está bem guardadinha ali no cantinho, né? Bem escondidinha. Isso então, mesmo. Falando nisso, tem um modo que chama provocador ataque. O que caracteriza esse modo? Como que a gente pode explicar para as pessoas aqui presentes esse modo provocador ataque, Carol? Olha, o provocativo ataque, eu inclusive lembrei de uma cena aqui da série, né? O Minha que tinha sim, falado ótimo. sobre ela da Sexy Life. E o provocativo ataque, quando você pega na dor dele, na vulnerabilidade, ele sem perceber, ele reage te atacando ou provocando alguma coisa em você. Então, é um modo muito instintivo, inclusive de defesa, né? Quando alguém vai te atacar, eu posso... A gente mesmo falou que eu posso adotar várias estratégias. O modo provocativo e ataque é uma maneira de me defender. Mas eu me defendo como? Provocando, instigando a outra pessoa, ou até mesmo atacando, agredindo, né? Ferindo essa pessoa. Eu quero causar dor no outro, né? Sim. Eu quero causar ali uma dor física, emocional. Sim. Então, eu provoco e ataco. Sim. Então, esse é um modo que traz muitos prejuízos, né, para a pessoa. Essa cena em específico que a Carol está falando, né, onde o Brian, ele é ofendido, ele não é validado, e ele está com um copo de uísque na mão e ele arremessa o copo de uísque na direção do padrasto, que era a pessoa ofensiva ali. Mas ele queria ferir fisicamente, né, o padrasto. Então, muitas vezes, a gente precisa prestar atenção, porque tem essa intenção. É diferente da criança zangada, que não tem a intenção de provocar essa dor física, emocional, né? Então, essa é a diferença, mas o que tem em comum é a raiva, que aqui sai como fúria. Não é, Carol? É uma fúria. E bem bacana, né, o Minha ter pontuado isso, a intenção, né? Porque ele faz ali, você me feriu, eu vou te ferir de volta. Né? Eu te ferir olho de no volta. olho, dente por dente. É isso. Agora você vai ver. O dedo ainda vai em riste. Agora você vai ver. Agora você vai... Porque aqui em Minas tem você vai ver com quantos paus se faz uma canoa, né? Só que aí ele parte para o ataque. Essa que é a coisa interessante. E a gente, às vezes, vê isso no trânsito, gente. Olha para vocês verem. Às vezes a gente tem alguma indisposição no trânsito, a pessoa desce do carro, vai lá, pega um pau guardado no porta-malas e vai lá. E às vezes bate no outro carro, parte para a agressão, às vezes agride fisicamente. É o modo provocador-ataque. Tem uma raiva presente, mas ele quer ir lá e provocar aquele dano na pessoa. Sim. Beleza. E aí tem o modo sim, vamos ao outro. Mas esse não está dentro do hipercompensador. Então vamos para o hipercompensador primeiro. Vamos terminar o hipercompensador, que a gente falou então do provocativo e ataque.
Agora é a vez do Inclusive, perfeccionista, tem né? o perfeccionista controlador, Isso, que realmente quer ter as coisas sob controle, é quase às vezes de um jeito, isso. às vezes fica até paranoico, muito Hum. hipervigilante, porque tem que ter as coisas sob controle ali a todo momento, né? Mas, mas esse controle, ele se dá principalmente assim, frente a uma ameaça percebida ou real. Não precisa ser Uhum, só uma ameaça real, pode ser uma ameaça percebida. E aí ele quer uhum, controlar o ir e vir, como se faz, que tem um jeito certo de fazer, e se o outro não está fazendo daquele jeito, ele vai lá e fala, não é assim que se faz, né? uhum, E que ele sim, quer que seja feito dentro do preciosismo. sim, Preciosismo, aí vai ser esse manejo de controle no outro, não uhum, é? sim. Ok, Que ok. é um modo que a gente vê muito em pacientes com transtornos alimentares, né? Pacientes com anorexia. Tem um Uhum, modo sim. hipercontrolador, né? O supercontrolador perfeccionista. Ali quando fica controlando muito as calorias, o que que vai comer, checa o corpo, Uhum, porque nada sim. pode sair do lugar, porque engordar é que é a ameaça para, né, pacientes com Uhum, anorexia. uhum. Então, ela tem que estar o tempo inteiro ali vigiando, checando e fazendo a contagem de tudo para que ela não engorde. Isso. E uma forma que ela tem de controlar a situação é exatamente desse jeito. Você vê que É, aí você trouxe o exemplo do controle, né? sim, Se eu não consigo controlar outras coisas, eu controlo o que eu como e o que eu não como. sim, E isso é exatamente. muito importante da gente lembrar. Tem até o filme, né? Ai, ia O falar o mínimo nome do para filme e viver. esqueci. Mínimo para É o viver. mínimo para Obrigada, viver. Carol. O mínimo para Sim, viver fica até como uma dica aí, né? Desse modo supercontrolador perfeccionista. E perfeito. Carol gosta muito e é muito competente em transtornos alimentares, então ela Demais. trouxe esse exemplo maravilhoso para a gente. Obrigada, Carol. É. Vamos falar E um por pouquinho do último, autoengrandecedor? o auto-engrandecedor. Que inclusive a Se gente pode identificar nesse danadinho. mesmo personagem da série que a gente citou aqui, Sim, Sex certo. Life. Sepsilai. Life. É. Ele você olha, é o próprio autoengrandecedor, né? Tem que sair Até por cima, postura, né? postura, o olhar, né? É. Tem um outro E personagem essa. também que caracteriza muito esse modo, né, Nelminha? Ah, tem. Quem que vem aí na sua Aliás, mente? bom, deixa eu pensar aqui. Ah, aquele filme Diabo Veste Prada, que é um outro filme, já até um pouco mais antigo, mas ali é o próprio autoengrandecedor. Na Sim. série Sex Live, Uhum. nós temos o Cooper, que em algum momento ele tem esse autoengrandecedor, mas o Brian tem mais. Tem Com mais, né? certeza, a valência é maior. É É, puxada, né? é. Agora, o autoengrandecedor no dia a dia é quando eu quero me destacar muito, eu me considero superior aos outros, eu mereço algo em especial, né? É quando vai aparecer esse autoengrandecedor. E é um modo que hipercompensa. Pode estar hipercompensando, por exemplo, uma defectividade. Para eu Defectividade. não mostrar o meu defeito, para eu não mostrar onde eu não sou perfeito, eu me arrogo de uma postura, até a postura é diferente, né? E me apresento, Corporal. né? E me apresento assim. Isso Sim. mesmo. Vamos para evitação? Perfeito. Então vamos para os modos evitativos. Que aí eu vou voltar de novo. Gente, a Nelminha me indicou essa série Sex Life. Assistam, porque ela é assim, é um prato cheio de modos Para esquemáticos, de esquemas, modos. que na mesma Isso. cena que ele joga o copo, ele Uhum. também entra no modo protetor zangado, Ah. né? Que aí a gente já está falando aqui dentro da classe dos protetores evitativos,
da evitação, Isso. tem um protetor Uhum. zangado, que é aquela parede. E aí, aquele Carol, muro só pra de gente... raiva. Muro. Como é que a gente pode explicar quem são os modos evitativos, né? Porque a gente vai falar do protetor zangado. O que é um modo evitativo? É a Ah, característica Daiana, geral, né? fofa, linda. Isso. O que mais caracteriza os modos evitativos? Porque como o próprio nome já diz, é uma maneira de evitar entrar em contato com aquela dor. Isso. Então, Aham. eu vou, cada modo vai ter a sua especificidade, que aí eu não vou entrar Isso. ou de uma maneira física, eu vou evitar passar por aquela Uhum. situação, porque eu sei que vai Isso. me fazer sentir Uhum. algo, então eu não entro em contato, aí vai ter um nomezinho. Isso. Ou o modo protetor zangado é esse muro que eu coloco realmente Isso. para evitar que a outra pessoa, né, Uhum. conecte comigo. Então essa Isso. parede já não chega perto, porque assim, eu estou sentindo Isso. algo, eu não quero que você se conecte Uhum. comigo, então se afasta daqui, Não é? né? Sim. Mas a característica geral é realmente de bloquear as emoções, que eu não senti Uhum. aquilo que Uhum. está me incomodando ali, eu não quero sentir, né? E eu posso ter também um comportamento evitativo, eu posso ter pensamentos que reforçam isso, né? Sim. Ótimo. Uhum. Vamos lá? E esse protetor desligado, que é um dos modos aí evitativos. Protetor desligado é o que acaba bloqueando, ele desliga, né? O protetor desligado ele é bem interessante. Porque como a gente falou, os modos, né, de maneira geral de enfrentamento, eles são automáticos. Então, o protetor Sim. desligado, às vezes está lá conversando, você sentiu alguma coisa, sentiu incômodo, você desliga, né? Ou você pega um celular, porque você sentiu que vai incomodar, não, vou distrair aqui, vou fazer alguma outra coisa, né? Mas quando a gente está na sessão com o paciente, é interessante, ou até comecem a observar as pessoas. Como que as pessoas Ou assim mesmo, né? ou assim mesmo. E você vai ver como que às vezes você está conversando, a pessoa ela dá uma desligada. Você estava falando uma coisa e ela sai fora do ar, né? Então, às vezes a gente usa uma imagem assim de uma televisão fora do ar para representar o protetor desligado, porque é mais ou menos isso. Você está entrando num assunto e a pessoa desligou. Ela sai do ar. Agora, a gente precisa apresentar para o pessoal a diferença, porque assim, pessoas saudáveis também usam protetor desligado, ok? Ok. Né? De repente, é necessário. Às vezes, né? Você está ali, está assistindo uma aula, o professor explicou bem aquela aula e você compreendeu. Aí um colega que não compreendeu, explica de novo. Você fala, tá, nossa, sábado, hein, no casamento da Rafaela, eu vou com aquele vestido vermelho. Aí o professor terminou, você volta. Tudo bem, ok, tranquilo. A questão é quando a gente usa isso de forma exagerada. Usa com muita frequência, né? Eu me desligo para evitar a dor da emoção. Sim, nós terapeutas, isso daí Com certeza. Usamos, né? Todos nós usamos, todos nós. E precisamos, sim, até para atender, exatamente. Né? Então, não é que isso a gente não vai usar, é a intensidade, é a frequência com que eu uso, é que tem que ser considerado como um modo que realmente está trazendo prejuízos. E está trazendo sofrimento. Porque se eu deixo de querer experimentar emoções desagradáveis, eu também deixo de experimentar emoções agradáveis. Então, eu estou abrindo mão de ter emoções adaptativas, emoções agradáveis, com medo de sentir o que é desagradável. E é desagradável para nós no corpo. Então, o protetor desligado, se ele é muito intenso, né, ele vai trazer prejuízo, como a Dai colocou, um pouco a gente experimenta, mas se a gente estiver só no protetor desligado, né, realmente a gente perdeu aquele momento, passou aquele momento. Né? Eu realmente evitei experienciar algo que eu estou afastando. Ok. Fica vazio, né? E o
Agora o autoaliviador. Vamos para o autoaliviador? O autoaliviador Esse ele é danado. danadinho. Vamos falar do danadinho. Ele é intencional, né? Você sentiu a dor, você está sentindo o desconforto e você busca alguma coisa para fazer passar. Então, muitas vezes a gente fala assim, não tá doendo demais, deixa eu ir ali comer. Né? E aí come. Às vezes a pessoa ela também não se dá conta, né? Não tem recursos. Então pode ser para acalmar, Carol? Então pode ser um modo de se acalmar. A comida, por exemplo, pode ser um modo de se acalmar. Exato. De evitar ter contato. Eu sei que eu estou comendo porque eu não quero pensar nisso agora, não quero mexer com isso agora. Né? Ou às vezes então, dormir muito, Carol. Também, né? Dormir muito pode ser, Carol? Dormir muito. Dormir muito, comer. A gente está falando uma coisa aqui que é série. Assistir série não necessariamente é um protetor autoaliviador. Mas se eu só assisto série e abro mão de fazer todas as outras coisas, ou se eu assisto a série para eu não ter que lidar com a situação desagradável, sabendo, não, agora eu não quero ver isso, eu quero estar totalmente agora no mundo dessa série, a gente vai considerar autoaliviador. Mas não tem só essa função calmante. Ela pode ser também o quê? Estimulante. No calmante, por exemplo, pode-se fazer o uso de substâncias sedativas. E se for no estimulante? Quais seriam os exemplos que a gente tem de protetor? Procurar, né, alguns tipos de substâncias que estimulam, que te deixam mais alegre. Sim, pode beber. Sim. Né? Beber determinados tipos de droga, que você vai sentir, né? Aquela coisa. Assim, eu tô me sentindo muito mal. Tem muitas pessoas que falam, eu vou beber para ver se eu fico melhor. Né? Busca a emoção inversa. Sim. Né? Sim. O sexo aleatório pode entrar aí, né? Nesse estimulante. Também. Jogos que exatamente. tem esse estímulo, né? Que você tem que estar ali mais ativo, dirigir em alta velocidade, fazer pega, né? Racha. Aí nós temos no Sex Live o Cooper. Nós temos lá na série o Cooper. Então vou dar só para você, vai ser um spoilerzinho. Olha só. O Cooper, ele frente a não querer sentir a dor do abandono na separação conjugal, em determinado momento, ele não quer falar disso, ele quer sexo aleatório, ele faz uso ali de cocaína, de bebida e pega um mega carro e sai dirigindo em alta velocidade. Tá vendo? Tudo para não sentir a dor. Prato cheio, maravilhosa, né? Então, a gente precisa... É um exemplo, é quando eu não quero mexer com isso, eu sei que eu não quero mexer com isso. Então, ele sofre, não quer dizer que não sofre. E esse é que é o ponto-chave. Ele quer aliviar, mas ainda aquilo está ali dentro, né? Então, fica essa dica aí, quem não assistiu. Hoje a gente está dando uma atenção especial para essa série, claro que a gente teria outros, né? Mas é porque ela é tão recheada de modos que... Tinha que ser ela. Não tem como a gente falar sobre isso. E ele só vai se dar conta de que algo não estava bem, né, depois que realmente tem uma consequência mais grave. Que até então, para ele, aquele alívio estava atendendo ali. É um comportamento que estava atendendo, mas estava disfuncional. Né? É isso que é importante a gente trazer como o que realmente caracteriza esse modo. Né? O que faz parte desse modo. E o protetor evitativo, Carol? Protetor evitativo? Tá. Quando eu falei das características gerais, né, da evitação. O protetor evitativo, ele nem entra em contato. Então, muitas vezes o paciente alguém, né, que tem uma determinada ansiedade social, se eu sei que aquela situação ela vai me trazer uma emoção muito desagradável, eu não entro em contato com aquilo. Né? Sim. Aquela festa maravilhosa, mas vou chegar lá, nossa, são tantas pessoas que eu não conheço e vão me perguntar por isso, e eu não quero responder por isso, então eu não vou. Né? Eu acho melhor eu não ir, eu não compareço.
mas tem uma perda significativa, principalmente nas relações interpessoais, que vai perdendo, né, de alimentar essas relações interpessoais. E a gente precisa entender que tem também um sofrimento aí. Quais são os esquemas que estão ali, mas tem um sofrimento, tem algo que não está funcional, não está bem, não está saudável, né? Isso. E o protetor Qual mais? raivoso, Tem o protetor raivoso, a gente já falou dele. o raivoso, sim. Você dele, falou né? do paredão, né? Eu sou brava, eu demonstro raiva para que o outro não se aproxime. Beleza. Isso. Agora chegou a parte dos maravilhosos modos saudáveis. Espera que tem o capitulador complacente. Acho que a gente não falou disso. Ah, meu Deus, eu tô passando por cima do capitulador complacente. O meu tá atropelando tudo. Antes da gente ir para os modos saudáveis e para a gente poder encerrar aqui no horário, tem o capitulador complacente, que é o estilo resignado, né? É aquele que eu me rendo, eu me entrego e que faz bem a manutenção. Se ele veste a camisa do esquema, né? Se o esquema falou que é isso, então é isso. Não tem como mudar, né? Você sabe, né, Carol, que quando eu fui ler o poema Reinvente, da Cecília Meirelles, foi o melhor jeito que eu compreendi resignação. Porque ela fala do reinvente-se. E o contrário de se reinventar é resignar. Então, eu amei. Eu acho que os poetas são maravilhosos para nos ensinar com um poema tantas coisas. O lugar que eu mais aprendi o entendimento de resignação foi com a minha querida salve Cecília Meirelles, né? Porque se eu não reinvento, eu fico resignada, eu fico paralisada, eu fico estacionada, né? Perfeito. E eu acho que essa poetisa fez com que eu visse como que é essa questão da resignação de fato. Né? Legal. Muito bacana. Muito bom. Então vamos para... Daiana comentou que amei o poema de Cecília Meirelles. Também fiquei curiosa para ver. Bem legal. Reinvente-se, né? Reinvente-se, vamos pesquisar. Na linha dos filmes, eu indico O Amor de Redenção, como o próprio nome já diz. Ele é assim, para mim, é o que eu falei assim, é o capitulador complacente. Vale muito a pena assistir também, porque o nome já diz Amor de Redenção, então o capitulador esse eu vou assistir, porque esse eu ainda não assisti, eu vou tomar a dica para mim, tá, Carol? Trocamos dicas aqui. Isso. Então, para finalizar... Agora podemos ir para o salve saudáveis? Podemos. Agora sim. Eu acho que porque o adulto saudável, né, é algo que realmente é um modo cada dia para ser construído. Porque é como eu conduzo minha vida profissional, como eu conduzo a minha vida pessoal, fazendo escolhas diárias, né? Eu posso fazer escolhas cada vez com maior discernimento. É aquele meu lado, né, que me incentiva, estou falando de mim agora, me incentiva, por exemplo, ler poesia, né? É aquele lado que me mostra, olha, tem muitos caminhos, deixa eu avaliar aqui, o que significa ir para cada um desses caminhos. Isso é o nosso lado adulto saudável. Né? É como eu vou cuidar dos meus filhos, como eu vou cuidar de mim, como eu vou cuidar daqueles que eu amo, sem negar as minhas necessidades. Então é algo que me coloca mais inteira comigo mesmo, conectada comigo mesmo, né? É aquele lado que me ensina a ser resiliente, né? Eu posso cair, eu posso ter recaídas e eu posso me reinventar, eu posso levantar, né? Eu posso sentar na beirada da estrada e descansar
e depois retomar. Então, é tudo isso que é o lado adulto saudável. O que mais que seria do adulto saudável, Carol? Conseguir manejar, né, as próprias emoções, conseguir se manter Isso, firme, né, nos seus objetivos, isso. ter um objetivo, Ótimo. aquilo que eu quero, né, Uhum. mesmo com todas as dificuldades. Então, hoje, meu adulto saudável entrou muito em razão. Ah. Que hoje Oh. então, o adulto saudável é assim, tem coisas demais para fazer, quero jogar tudo pro alto. Não, mas vamos lá, você tem que fazer isso que é importante para você, e vamos lá, uma coisa de cada vez, maneja, uma hora Sim. vai. Então, a gente vai Sim. administrando, né? O nosso maior objetivo na Isso. terapia com adulto saudável é realmente trazer ele à tona, desenvolver, lapidar, igual um diamante, Sim. e Sim. colocar sempre ele para poder gerenciar esses outros modos, né? E a partir do momento... Especialmente cuidar muito da criança vulnerável que está guardadinha em nós, né? Sim, Bem guardadinha. bem, E é esse lado é que vai dizer, você pode ficar triste, porque isso, é uma situação triste. isso Você mesmo. pode sentir raiva porque você foi violada nos seus direitos, né? Então não vamos confundir, achar que adulto saudável não sente emoções desagradáveis. Nós sentimos emoções desagradáveis quando estamos no nosso modo adulto saudável. Mas a Com gente certeza. consegue ter a regulação emocional, que é o que a Carol está falando do manejo, né? Isso, É ele que me permite estar regulada ali emocionalmente. isso. E não é negar, não é suprimir, é experienciar essa emoção. Seja ela agradável ou desagradável, né, Carol? Né? Faz parte da vida, né? Faz E parte por da vida. último, Ai, aquela delícia da criança feliz! Como é que essa criança Adoro! Ó, a minha criança feliz é assim. Quando eu vou à praia e eu brinco na água, como se não houvesse amanhã. Amo, né? Delícia. É sair para tomar um sorvete, é estar contente comigo mesmo, é brincar, né? É quando a gente mantém isso de uma criança, a gente não perder o lúdico na nossa vida. Eu mantenho o lúdico, que isso é muito importante para eu me sentir satisfeita. É quando eu me sinto ali também conectada com as minhas necessidades de satisfação, de contentamento. Onde que sua criança feliz fica ativada, Carol? Ela gosta bastante de natureza, praia também. Né? Delícia. Uma Passear, cachoeira. fazer uma caminhada, Que gostosura. nadar. Adoro balanço. Balanço em árvore é comigo. Minha criança feliz, né? Fica ativada. Sim, quando eu tô com crianças, a minha criança feliz também fica ativada. Né? Uma ótima e a forma, gente, né? Olha, você já reparou como que a gente se derrete com as crianças pequenininhas? Porque aquilo, puxa, né? Puxa vida, ai que delícia, que gostosura, sentar no chão, brincar com essas crianças, né? É onde está ali a leveza, e é muito bom experimentar a leveza em algo que nos dá prazer nas atividades, né? Eu posso escolher. O meu adulto saudável ajuda. Olha, vamos tomar um autocuidado? E a criança feliz vem e fala, nossa, vambora! Vambora! Nossa! Dançar, por exemplo, pode estar presente ali a criança feliz. Você pode dançar todo desengonçado, você não está nem aí, você está satisfeita, você está ali, ó, no ritmo da música, né? Então tem Olha que bastante delícia. coisa. Tem bastante coisa, né, gente? Coisa. E para vocês verem que a gente não tem só modos disfuncionais, nós temos modos funcionais. Obrigada, ô Dai, amei te ver aqui hoje. Que bom que você
Quem sabe qualquer dia desses você não é nossa convidada. Eu gostaria muito que você pudesse estar aqui conosco qualquer dia desses. Perfeito. Porque aí, olha, quem está nos ouvindo vai, assim, amar ter você, né, aqui conosco. Demais, demais, demais. Fica o convite, Dai. Então, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigada a quem conseguiu ficar aí, quem vai assistir a gravação. Tô com a criança feliz, missão cumprida, né? Que bom que a gente conseguiu entregar aqui só modos esquemáticos. Tem muita coisa, a gente teve mais indicações, né, de filmes, então acompanhem aí os nossos Instagrams, porque tem indicações de filmes também, que é uma maneira muito lúdica e gostosa e divertida da gente poder aprender. Isso. Nelminha, muito obrigada. Minha querida parceira, muito obrigada a você. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E daqui uns dias tem mais, hein? E ainda vamos estar falando sobre modos. E só modos? Não, outras coisas mais. Porque tem muito mais, né? Muito mais. Beijo, meus queridos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.